Abra sua Bíblia no capítulo 4, ainda de 2 Reis, capítulo 3, e o versículo, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4. E o versículo de número 4 e o versículo de número 5. Lembrando que no próximo sábado nós teremos a ceia do Senhor e também é uma convocação para uma Assembleia Geral Extraordinária, onde estaremos fazendo alteração no nosso estatuto, que mudamos de Confradesp, São Paulo, para Confrademes, no Mato Grosso do Sul, e precisamos fazer essa alteração e também já fazendo também mais algumas alterações que nós, juntamente com a diretoria e também juntamente com o departamento, com a comissão jurídica, achamos necessário fazer, estaremos apresentando para a aprovação da igreja no próximo sábado. O versículo 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchiam. Amém? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, na última terça-feira que tivemos o culto de ensino, nós falamos sobre esse mesmo tema, né? Fecha a porta. E nós falamos sobre Noé, que entregou a chave da arca para Deus, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta por fora. E foram abençoados, guardados, protegidos, seguros por Deus, durante 1 ano, 3 meses e 17 dias. Pastor, mas não choveu 40 dias e 40 noites? Sim, choveu 40 dias e 40 noites. Mas até as águas baixarem, né? Então levou 1 ano, 3 meses e 17 dias, Noé dentro da arca, sendo protegidos e guardados por Deus. E falamos também de Ló, né? Ló foi um homem que não tinha estabilidade emocional nem espiritual, e quando se separou do seu tio Abraão, ele foi armando tenda, até chegar em Sodoma, na região onde tinha ali 5 cidades, que foram reprovadas por Deus, Sodoma, Gomorra, mais 5 cidades. E ali ele viveu uma vida que o resultado foi terrível. E ele chegou até mesmo oferecer as suas 2 filhas virgens para que os homens do lado de fora cometesse incesto com elas, estuprasse, faz delas o que vocês quiserem. Isso é um pai de portas que não tem a chave da casa nas suas mãos, né? E ele continuou desse jeito, e os anjos fecharam a porta, mas depois ele saiu, e essas 2 filhas ainda embebedaram o pai, trazendo e engravidando do próprio pai. Então, uma tragédia para uma família, onde tinha um pai que não tinha o controle da porta da sua casa. E nós aprendemos e falamos sobre isso. E hoje nós vamos continuar sobre esse assunto, e nós vamos continuar falando sobre fecha a porta. Fecha a porta. Quando nós falamos de portas, e o seu significado, falamos lá em outros significados, mas porta significa acesso, passagem, oportunidade, liberdade de ir e vir. E essa porta, quando nós falamos dela literalmente, nós temos a chave da nossa porta. Viajamos, levamos uma, deixamos outra com a esposa, entregamos a chave para alguém de confiança, para que cuide quando nós viajamos. Enfim, nós temos o controle sobre essa porta, sobre a porta da nossa casa. Mas porta também, nós podemos falar dos nossos olhos, da nossa boca, dos nossos ouvidos. Nós também podemos falar disso, que
lugar de acesso, onde entra e também sai. Quando nós lemos o Salmo de número 101 e versículo 3, Salmo 101 e o versículo 3, o salmista, ele diz o seguinte: não poreis coisas más diante dos meus olhos. Não porei. O salmista está dizendo, eu nunca vou colocar coisas más diante dos meus olhos. E aborreço as ações daqueles que se desviam, e nada se me pegará. O que ele está dizendo? Nós temos aqui um celular, não é? Tem lá na nossa casa uma televisão. Eu tenho, pelo menos 3 lá em casa, eu acho, né? Você deve ter 1, 2 na tua casa. E ela tem lá um controle, né? De primeiro tinha um botão que ligava e desligava, né? Hoje a gente tem um controle, não precisa nem sair do sofá, né? Que você, se tiver coisas ruins, é você que vai dar a liberdade de ouvir, ver ou não. Aqui tem tudo de bom, mas tem tudo também que não presta. Mas que o salmista está dizendo que eu não porei coisas más diante dos meus olhos, né? Então nós precisamos ter controle sobre os nossos olhos, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente não vê, né? E daquilo que nós vamos continuar vendo. Os nossos ouvidos também é outra porta. Tiago falou sobre isso na sua epístola, capítulo 1, e versículo 19 e 20. Ele também falou sobre os nossos ouvidos, né? Tiago, capítulo 1, versículo 19. Deixa eu ver se versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para e tardio para falar, né? Pronto para ouvir. Muitas pessoas querem falar sem antes ouvir, mas primeiro ouve, analisa, né? E a Bíblia disse, todas as assinaturas de Jesus, nas 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia, ele sempre deixou quem tem ouvido para ouvir, porque tem muitas pessoas que têm ouvido para ouvir, mas não ouve, né? Não ouve. E Jesus também, quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz que o homem que guardasse, que ouvisse e guardasse aqueles ensinamentos, era semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que não ouviu e não guardou, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, os ventos, as chuvas, e a Bíblia diz que bateu contra aquela casa e foi grande a sua queda. Então nós precisamos ter ouvido para ouvir. Quando ele fala ouvido para ouvir, é ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Porque quando nós ouvimos, nós aprendemos. Quando nós falamos, nós ensinamos e deixamos de aprender. Mas quem ouve, aprende mais. Mas ali também, quando ele fala na parte B, prontos para ouvir e tardio para falar, a boca também é uma porta, né? E muitas vezes a Bíblia não fala de boca, mas fala de língua. E o salmista, e o Tiago, ele também falou sobre isso no capítulo 3, versículo 9, quando ele fala sobre o controle que nós precisamos ter, né? Com a nossa boca, com a nossa língua. Volta o versículo de número 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. Lá atrás ele falou que você doma um cavalo, doma um jumento, doma até um elefante, não é? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Veja bem. Ah, não, mas se Tiago falou que ninguém pode domar a língua, então eu vou soltar a língua mesmo, eu vou falar à vontade. Ele falou que ninguém pode domar, mas é isso que ele está dizendo? Volta lá de novo. Ele está dizendo que nenhum homem pode domar a sua língua, refrear a sua língua, segurar a sua língua, porque ela é um mal. Se a gente não conseguir domar, controlar, segurar, ela se torna um mal que não se pode frear. E ela está cheia de veneno mortal. E é por isso que nós temos que ter o controle sobre a nossa língua.
E olha o que ele fala no versículo de número 9. Com ela nós bendizemos a Deus e Pai. Sim ou não? E com ela amaldiçoamos os homens? É certo amaldiçoar os homens? Mas quantas vezes nós amaldiçoamos? Então é uma porta que nós precisamos pegar a chave e fechar, né? Amaldiçoando os homens. Irmãos, Deus está olhando e Deus não fica contente quando nós amaldiçoamos as pessoas, quando nós armamos laço, como nós queremos expor as pessoas, como nós queremos colocar casca de banana para derrubar as pessoas, como nós queremos humilhar as pessoas, como nós queremos defamar as pessoas para outras pessoas. Deus está vendo tudo isso. E Tiago está nos alertando sobre isso. E o versículo 10, ele continua dizendo: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Mas aí, meus irmãos, isso não convém, isto se faça assim. O crente faz isso? Quem faz isso é ímpio, quem faz isso é desviado. Quem faz isso é pessoas que estão endemoniadas, cheias de malignidade. Então nós precisamos fechar essa porta, porque é maldição para a nossa vida. Vou defamar, fazer uma má fama daquela pessoa. Mesmo que seja uma verdade que aquela pessoa cometeu, mas eu vou expor aquela pessoa, né? Vou expor aquela pessoa. Eu estou trazendo maldição para a minha vida, para a minha casa. Então, que nós possamos ter o cuidado de fechar essa porta, né? Porque ela não traz bênção para a nossa vida. E Jesus está vendo. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, o que ele quer? Refreia, cuida, fecha a porta dos teus olhos, cuidados com os teus ouvidos, cuidado com a nossa boca, né? Para que o inimigo não trague e nós possamos ter prejuízos com isso. Porque a nossa maior aprovação ou desaprovação por Deus é o nosso relacionamento entre os irmãos. Esse relacionamento aprovado ou desaprovado por Deus é que vai fazer a gente ir para o céu ou ir para o inferno. Porque a Bíblia diz: se eu não amo meu irmão, como eu digo que amo a Deus? A prova que eu amo a Deus é se eu amar meu irmão. Não quer dizer que eu tenho que concordar com as suas práticas e andar com a pessoa. Agora, amar eu sou obrigado a amar. Até os meus inimigos eu sou obrigado a amar. Não quer dizer que eu tenho que andar junto, tem que estar na casa todo dia, não é? Até que o sábio Salomão falou que é tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Todo dia ficar abraçado demais, depois começa a suar e fede. Não é isso? Começa a dar errado. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter. Agora, amar o irmão, eu sou obrigado a amar. Isso é uma obrigação, principalmente que nós somos crentes. Somos obrigados a amar o nosso irmão. E se eu amo meu irmão, por mais que eu não concorde, mas eu não vou sair denigrindo a sua imagem, defamando aquela pessoa, por mais que ele tenha errado. Não, somos crentes, somos salvos, estamos indo para o céu. Amém, meus irmãos? Que esta porta possa ser fechada, essas portas possam ser fechadas na nossa vida. Quando fechamos a porta, irmãos, nós limitamos acesso. Nós não podemos limitar acesso para o Espírito Santo. Nós não podemos limitar o acesso para Deus. Nós não podemos limitar o acesso para Jesus. Nós não podemos limitar o acesso para a leitura da Bíblia, para as coisas de Deus, para as bênçãos de Deus, para as coisas boas da nossa vida. Mas tudo aquilo que é mal, fecha a porta. Limita o acesso, não deixa entrar. Quando nós abrimos o acesso. E quantas vezes que nós estamos abrindo acesso, abrindo portas para as coisas que não prestam, para maledicências, para as coisas que Deus aprova, para as coisas que Deus reprova, para as coisas que Deus proíbe, abrindo a porta para o pecado, abrindo a porta para tantas coisas que entram dentro da nossa casa. Não.
No nosso caso, irmãos, nesse caso aqui, se nós estamos falando de casa, nós estamos falando do nosso lar. Nosso lar, nós já aprendemos aqui sobre o lar. Lar, lareira, fogão, aonde no tempo de frio, estava todo mundo ali no rabo do fogão, se aquentando de manhã, fazendo um cafezinho, tinha até uma linguicinha pendurada lá em cima do fogão, e muitas vezes a gente já aproveitava, já cortava, já jogava ali. Eu lembro que lá em Rondônia tinha a carninha de porco sequinha lá em cima, já jogava na brasa, né? Já junto com a família. Se fala em união, de comunhão, lar fala disso. É o nosso lar. E dentro desta casa, dentro deste lar, estão pessoas que nós amamos. São pessoas que nós queremos bem. É a esposa, é o marido, são os filhos. E pessoas, talvez a sogra, o sogro que nós cuidamos, ou alguém que nós cuidamos, são pessoas que nós amamos. E para colocar dentro dessa casa, tem que ser pessoas que vai contribuir com o nosso crescimento, com a nossa espiritualidade, com a unção de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos de restringir acesso para aqueles que destroem, mas abrir a porta para aqueles que constroem, que nos ajude. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E quando nós falamos de abrir as portas ou fechar as portas, eu quero falar de um homem por nome de Salomão. Salomão recebeu de Deus uma incumbência. Não vou falar dele propriamente, mas do seu filho. Ele recebeu uma grande missão do pai Davi, um homem que por graça de Deus, filho de Betseba, a gente sabe o que aconteceu entre Davi e Betseba, mas Deus ainda mostrou o perdão e a sua misericórdia para com Davi. Esse filho dessa mulher que ele teve grande problema, se tornou rei de Israel, Salomão. E Salomão teve um filho. 1 Reis, no capítulo 11, disse que Salomão acabou no final do seu reinado, acabou abrindo portas. Olha o que disse aí o capítulo 11, né? O rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Olha como o escritor já deixa claro. Isso além da filha de Faraó, Moabitas, filhos dos incesto de Ló, com a sua própria filha, Amonitas, filhos, parentes do incesto de Ló, com as suas próprias filhas, Edomitas, filhos de Esaú, foi o filho que Deus deixou de lado, e que Deus destruiria toda a sua descendência, e ainda mais Sidônios e Etéias. Essas mulheres que Deus disse para ele não contrair matrimônio com elas. Mas ele abriu a porta, escancarou a porta. E olha o versículo 2. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entreis a elas, e elas não entrarão a vós, e de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses, e estas se uniu a Salomão com amor. E isso, essa situação, trouxe dores para Salomão, né? Pode passar. Passa esse versículo aí que eu nem gosto muito, que acho que isso aí deixa quieto. Agora, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. E aí ele recebeu toda a reprovação de Deus, e alguém que diga que Salomão morreu desviado. Não sei, mas há quem diga que Salomão morreu desviado, porque abriu as portas para as coisas que Deus falou não. Fecha a porta, mas ele abriu as portas. E trouxe tantos problemas para a sua família. Trouxe tantos problemas para o seu tempo. Ele abriu a porta da casa, abriu o coração para as mulheres, amou essas mulheres, né? E aí, o versículo 5 e o versículo 8,
Mas olha no versículo 11. Versículo 11. Pelo que disse Deus o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei ao teu servo. Veja bem, rasgar, irmãos, não é extinguir, é tirar uma parte. Quem era esse servo de Salomão? Que Deus disse que daria uma parte para esse servo. Era exatamente um homem por nome Jeroboão. Jeroboão, ele era da tribo de Efraim, e ele aparece no versículo de número 28 a 31. Deus usou um profeta por nome de Aías, e disse isso aqui para Jeroboão, ó. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão que este jovem era laborioso, pôs sobre todos os cargos da casa de José. E sucedeu que, pois naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de uma veste nova. E sós estavam os dois no campo, só o profeta e Jeroboão. E Aías pegou a veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti te darei 10 tribos. Olha, porque quem entra por caminho errado, só perde. E ainda, se não perder tudo, ainda graças a Deus. Salomão morreu. O filho dele ficou com 2 tribos, que era Roboão. E Jeroboão, esse efraimita, ficou com 12 tribos. 10 tribos, obrigado. Reino do norte, reino do sul. Reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel. Jeroboão ficou com 10 tribos. Era um homem para dizer: eu agradeço a Deus, não merecia. Eu tenho uma porta aberta, uma grande oportunidade. O cavalo passou arriado, e eu só montei em cima, e Deus me deu a benção. Mas o que aconteceu com Jeroboão? Entrou pelo caminho da idolatria e do pecado. Ele também entrou pelo caminho da idolatria e do pecado. Veja bem, no capítulo 12, versículo 26, a seguir, nós vamos encontrar aí: e disse Jeroboão ao seu coração, disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. E este povo subiu para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. E o coração deste povo se tornará ao Senhor. E Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então ele divide o povo. Pelo que o rei tomou conselhos e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Levou o povo à idolatria, levou o povo ao erro, levou o povo ao pecado. Meus irmãos, e quando a Bíblia diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Se eu dentro da minha casa abrir as portas para os erros, os primeiros que vão sofrer são os meus filhos. Os primeiros que o diabo vai tragar são os meus filhos. Isso é bíblico. Olha aqui, o capítulo 14, o versículo 1. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Quem adoeceu? O filho.
nós erramos e a nossa família paga o pato. Nós pecamos e a nossos filhos pagam o pato. Por quê? Porque quando nós estamos com o nosso erro dentro da nossa casa, a nossa casa está sem proteção. E os nossos filhos são os primeiros a serem atingidos. Porque eles não têm a mesma maturidade que nós. A mente deles é atingida, o psicológico deles é atingido, o emocional deles é atingido. Daqui um pouco eles não oram mais, daqui um pouco a depressão chega, daqui uns poucos as doenças chegam. Eu vou te provar que isso aqui é por causa do erro, de ele abrir as portas para o pecado e para o erro. Jeroboão, olha aqui, o mesmo profeta Aías, que profetiza queda e fracasso e derrota, ele também traz essa profecia agora diferente. Quem mais sofre, quem mais que paga o preço, são os nossos filhos. Abias, filho de Jeroboão, adoecem. Depois que nós abrimos a porta, irmãos, da nossa casa para o pecado, para a maldição, para as coisas erradas, quem entra primeiro é o diabo que entra. E os primeiros que ele vai afetar é a nossa família, são os nossos filhos. Assim aconteceu com o sacerdote Eli. Eli perdeu a visão e o controle do seu lar, e Deus matou os seus 2 filhos, Ofni e Finé, que também eram sacerdotes. Assim aconteceu com Davi. Quando Davi adulterou, quando Davi pecou, quando Davi errou. 1 Reis capítulo 12, versículo 12 a seguir. Tamar foi estrupada pelo seu próprio irmão, Amnon. Absalão matou o seu irmão Amnon porque estuprou a sua irmã. Depois, Salomão mandou matar Adonias, porque ficou com medo dele tomar o trono. Veja a miséria que aconteceu dentro da casa de Davi. E foi profetizado isso por causa do pecado de Davi. Então, muitas vezes nós estamos cometendo erro, mas muitas vezes não percebemos que o diabo está armando um laço e são os nossos filhos que estão indo. São a nossa família. E nós temos que ter cuidado dentro da nossa casa. Fechar a porta. Isso é conselho de Deus para a salvação de nossa família. Para a salvação dos nossos filhos. Então, aí, quando o filho está doente, todos nós nos desesperamos. Quando nossos filhos saem da igreja, isso não dói no nosso coração. Quando nossos filhos estão morrendo, estão doentes, espiritualmente, ou de qualquer maneira, se eles estão passando mal, isso não machuca nós. E nós queremos a solução. Nós precisamos buscar a solução. E nós não podemos ter orgulho na nossa vida, irmãos. Precisamos buscar ajuda em quem nós podemos. Eu lembro que talvez Jairo desfez de Jesus, porque ele era mestre. Jairo também ouviu os conselhos dos outros. Não vá atrás desse mestre aí não, né? Mas na hora do apuro, quem que ele procurou? Jesus. Na hora das dificuldades, nós precisamos procurar alguém que pode nos ajudar. Alguém que pode nos oferecer a mão. Alguém que pode nos abraçar. Alguém que pode nos dar um conselho. Foi ontem, um irmão, meu pastor, minha filha de 13 anos está querendo namorar. O que o senhor acha? O que o senhor pode me ajudar? Meu filho, esse menino não quer casar não. Quer namorar para quê? Para pecar. Quer casar? Não. Tem idade para casar? Tem casa para casar? Tem um carro? Tem uma estabilidade? Tem um salário? Não. Então para que namorar? É laços malignos, irmãos. É laços malignos. Eu aconselhei, mas quem resolve são os pais dentro de casa. É eles. Eu aconselho não, mas são os seus pais que vão dizer sim ou não. Então, são laços que muitas vezes vêm para a nossa vida. E quando os problemas vêm, a gente tem que resolver. A gente tem que pedir ajuda, ir atrás de alguém que pode ajudar. E aí,
Jeroboão fora da direção de Deus, o filho na cama. Ele falou assim: só tem Aías para me consultar. Só que com a vida atrapalhada que eu estou, com a vida errada que eu estou, será que Aías vai me atender? Será que Aías vai me ouvir? Ele chamou a mulher e falou assim: você lembra quando eu te contei que eu encontrei Aías no meio da estrada? Só estava ele só. E ele rasgou as vestes em 12 e entregou 10 partes para mim e disse que eu ia ser rei de 10 tribos de Israel. Ele falou coisas boas de mim. Então eu acho que tem coisa boa. Vamos consultar ele? Vamos consultar? Vamos. Você vai lá, minha esposa, só que o seguinte, você vai disfarçada. Coloca uma máscara, um óculos escuro, veste uma roupa diferente e vai no Aías perguntar sobre o filho de... Não fala que é você não, vai disfarçada. E ela vestiu, colocou um óculos escuro, se disfarçou e foi. Meus irmãos, quando o erro chegou, quando o problema chegou, não adianta se disfarçar. O mal já chegou. O que a gente precisa é tirar a máscara. Quantas pessoas que colocam a máscara e dizem: o culpado é o irmão Gilmar, o culpado é o Giovanni, o culpado é o Elinai, o culpado é o Alex, o culpado é a irmã Helena. Quantas pessoas, e quantas pessoas que ainda se faz de vítima, estão sofrendo por causa do Paucier. Irmãos, não adianta fingir. Não. É melhor tirar as máscaras. Nós temos irmãos aqui que tiveram problemas, que caíram, mas estão hoje aqui de pé, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Enfrentaram a luta. Eu errei, eu pequei, aguento a disciplina, estou aqui. Não é isso? E preciso me consertar. Então ela vai lá em Siló, porque lá está o profeta Aías, 1 Reis capítulo 14, versículo 2. E ele profetizou coisas boas de mim. Vai e pergunta para ele sobre o nosso filho, mas vai disfarçada. Meus irmãos, Deus conhece aonde está o erro. Deus sabe aonde está a falha. A falha foi que Jeroboão abriu as portas da casa. Abriu as portas do reinado para tudo quanto é miséria que trazia dores e problemas para Israel. E lá vai a mulher de Roboão. Lá vai ela entrando. Chegou, a Bíblia diz que ela abriu a porta. Só que Roboão, Aías, já estava velhinho e cego. Já não podia ver. E a Bíblia diz que ela vai entrando, ele escuta o barulho dos teus pés. E disse... Continua na frente, vai lá, versículo 3. Vai lá, nesse ponto aí que eu ainda quero. E assim fez, e se levantou e foi a Siló. E entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o filho, porque o filho está doente. E assim falarás. E há de ser que entrando ela, fingindo ser outra, sucedeu que ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão. A máscara caiu. Ninguém engana ninguém, irmãos. Homens de Deus e mulher de Deus não são enganados. Não. Homens de Deus e mulher de Deus não são enganados. Quando as pessoas se enganam a si próprio, mas não enganam. Entra. Homens de Deus e mulher de Deus,
o diabo pode entrar, ele chegar no seu terreiro com um sapatinho de algodão, lá de dentro da casa, sai fora, Satanás, porque aqui tem homem de Deus, aqui tem casa de Deus, aqui tem família de Deus, aqui Deus está presente na nossa casa, e aqui você não pode entrar, porque ele veio com sapatinho de algodão, mas Deus já revelou, Deus já mostrou, Deus já falou, Deus já orientou, e pelo poder do Espírito Santo, ele será expulso pela glória, pelo poder do nome de Jesus. A nossa casa será livre, seu ministério será livre, sua família será livre, sua esposa, seu esposo será livre, porque dentro da casa ainda tem Aías, que ainda tem comunhão, ainda tem contato com Deus. Aleluia, aleluia. Mas muitos ainda querem trazer presente, bolo. O que mais lá? Volta lá. 3 coisas lá: pães, bolo e uma botija de mel. Leva para Aías. Ninguém compra ninguém, irmãos. Gente cheia do poder de Deus não compra ninguém. Vem com seus erros pensando que eu vou passar a mão porque errou comprando. Não. Que não. Quem compra ninguém? Não. Quantas pessoas que querem comprar os outros para poder derrubar os outros? Mas não. Aías trouxe palavras duras. Talvez fazia até jus a gente ler para a gente ir para o final. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe do meu povo de Israel. Continua dizendo: rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei uma parte. Rasgou, não extinguiu. E como servo de Davi, que guardou, não foi como servo de Davi, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o teu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Continua ele dizendo: antes tu fizeste mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas, viraste as costas para mim. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto escravo como os livres em Israel, e lançarei para fora os descendentes da casa de Jeroboão. Casa é como se lança fora o esterco. Vocês sabem o que é esterco? Não é de adubar, coisa não. Até que todos se acabem. E continua dizendo no versículo de número 11: quem morrer da casa de Jeroboão na cidade, os cães comerão. E os que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque assim o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, e entrando, colocando o pé na porta da casa, o menino vai morrer. Quem morreu? Quem pagou o pato? Filho. Então nós temos que ter cuidado com o que nós colocamos dentro da nossa casa. O que está dentro da nossa casa. E muitas vezes não percebemos que muitas vezes quem vai morrer são os nossos filhos. O que nós falamos, o que nós discutimos lá dentro, o que nós colocamos lá dentro, o que está na televisão, o que está no nosso celular, o que está diante dos nossos olhos, dentro da nossa casa. Meus irmãos, depois que abrir a porta, que o diabo entra, primeiro, não adianta disfarçar. Segundo, não adianta querer comprar. A casa de porta fechada tem graça, tem unção, tem poder, tem livramento, tem amor de Deus, tem sucesso, tem graça de Deus na nossa vida. Casa de porta fechada tem salvação, tem perdão, tem milagre, tem prosperidade, tem poder de Deus, tem salvação dentro da nossa casa. Mas casa de porta aberta, irmãos, tem maldição, tem morte,
tem destruição, tudo que não presta tem dentro da nossa casa. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê discernimento de espírito para conhecer a esposa de Jeroboão disfarçada, querendo entrar dentro da nossa casa e levar miséria para dentro da nossa casa. Que nós possamos ter um dom do Espírito Santo, que é discernimento de espírito, porque o diabo muitas vezes ele vem como anjo de luz. Talvez você olhe a bênção, mas não é bênção para a nossa vida. Então, quantas vezes ele vem disfarçado, com um sapatinho de algodão para a nossa vida, mas Aías sempre tem contato com Deus. Veja bem que ela passou pela porta, ela abriu a porta e entrando na porta, tem casa com porta fechada. E se tem porta com casa com porta fechada, tem Deus lá dentro. Se tem Deus lá dentro, tem proteção de Deus. Tem mão de Deus estendida sobre a tua casa. Eu quero profetizar bênção sobre a sua casa. Aleluia. Eu quero profetizar vida para a tua casa. Aleluia. E quero profetizar aqui, que se mudarmos a nossa atitude, nossos filhos não vão morrer. Deus pode trazer tudo de volta novamente para glorificar e adorar e exaltar o nome de Jesus. Se você crê isso, levanta a sua mão e diga amém. Aías, aleluia, o homem de Deus, a mulher de Deus, vê por trás das máscaras, conhece. Aías cego fisicamente, mas tinha olhos abertos para os céus. Você tem olho aberto para o céu? Então cuidado, tem cuidado. Seu filho começar a vestir seu filho homem começar a colocar sandália de mulherzinha dentro de casa, opa, aqui tem porta fechada. Você vê seu menino começando a brincar com boneca, opa, aqui tem casa de porta fechada. Se você vê sua filha vestindo uma roupinha lá e andando meio assim, opa, aqui tem casa com porta fechada. Você é feminina, você é mulher. E é assim, irmãos, e vamos cuidando com olhos abertos e com a chave da porta na mão. Com certeza a bênção terá dentro da nossa casa. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Aleluia. Na minha casa não, Satanás. Na tua casa não. Eu estou orando pela tua família. Eu estou orando pela tua família. Estamos aqui nas madrugadas pela tua família. Aleluia. Glória a Deus. Mas se o pecado entrou, se o diabo entrou, contaminou, adoeceu, quer matar como matou o filho de Jeroboão, se humilhamos, ainda tem jeito ainda. Ainda tem jeito ainda. Ainda tem volta ainda, ainda tem solução ainda. Sabe por quê? Porque eu encontro isso para falar na Bíblia, na palavra do Senhor. Vamos para os joelhos, vamos para se humilhar, se humilha diante de Deus. Vamos para o nosso joelho. É hora de pegar orientação de Jeremias, Lamentações capítulo 3, versículo de número 29. Lamentações capítulo 3 e 29. Põe o teu rosto no pó, porque quem sabe ainda há esperança. Aleluia. Põe a tua boca no pó. Quem sabe ainda há esperança. E eu não vou nem dizer quem sabe não. Ainda há esperança. Porque existe um Deus misericordioso no céu para a nossa vida. Se nós mostrar a nossa postura, quando Ezequias virou para a parede e orou e chorou muitíssimo, Deus mandou o profeta orar, anulou a sentença e ainda disse: eu tenho mais 15 anos de vida para você. Deus também muda a sentença no céu. Deus tira o mal de dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aleluia. Põe a tua boca no pó, quem sabe ainda há esperança. Capítulo 3 e versículo de número 22.
O versículo de número 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E é nas misericórdias de Deus que eu estou abraçado, é na misericórdia de Deus que eu estou agarrado. Se eu não tivesse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, minha família não estaria aqui, eu não estaria nessa tribuna. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Se humilha, vai para a oração, muda de atitude, e com certeza Deus tem bênção reservada para a tua vida, para a tua família, e o nome do Senhor será glorificado, exaltado e adorado. Fica de pé nesta noite. Apocalipse capítulo 3 e versículo 20. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Deus tem um banquete para colocar dentro da nossa casa, para a nossa família. Um banquete de salvação, um banquete de vida eterna, um banquete de perdão, um banquete de unção, um banquete de milagres, um banquete de glória sobre a nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Faça que nem Zaqueu. Leva Jesus para passar a noite na tua casa. Nos momentos mais sombrios, mais escuros da vida, Jesus precisa passar essa noite conosco. Aleluia. Chama Jesus. Jesus, passa a noite comigo. Não estou vendo nada. Está difícil. Eu não vejo a solução. Mas Jesus pode passar a noite na tua casa. Aleluia. E Ele é a luz que ilumina. Aleluia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Aleluia. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz para iluminar as noites escuras da nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Ele vai colocar uma mesa dentro da nossa casa. Ele disse aqui: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Salmo 23. O que Davi disse? O Senhor é o meu e nada deitar-me faz, guia-me mansamente, refrigera minha alma. Cadê o texto, Jesus? Salmo 23, versículo 2. Vamos lá, refrigera. Refrigera. Guia-me pelas veredas, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, não temeria, porque tu, a tua vara e o teu. Vamos lá agora ao versículo 5, bem alto, vamos. Prepara perante, na presença. Deus quer entrar na nossa casa e preparar uma mesa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Tem um banquete. Deus vai fazer uma ceia com você. Aí Davi está dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Os inimigos querem que você morra de fome, mas Deus quer preparar uma mesa para você. O inimigo quer que a tua família morra de fome, mas Deus está preparando uma mesa para você. Enquanto os inimigos estão desejando a tua morte, Deus está preparando uma mesa dentro da tua casa. Enquanto os inimigos querem a tua destruição, Deus está preparando uma mesa dentro da tua casa. Tem abundância em casa, tem abundância de vida, tem abundância de alimento, tem abundância de água, tem abundância de milagres, de bênção na tua casa. Por isso a mulher fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos e disse: vocês vão participar do milagre juntamente comigo. Traz o vaso e eu encho. Traz o vaso e eu encho. E daqui a um pouco os vasos estão todos cheios. E só parou o azeite quando acabaram os vasos. Deus, enquanto tiver espaço, a bênção vai chegar na tua casa. Porque Deus quer encher enquanto tiver espaço para encher. A bênção vai ser plena, completa, cheia. Porque Deus quer um vaso cheio, transbordante, sacudido e que venha transbordar. É isso que Deus quer. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz o quê? Transborda. Deus quer transbordar de bênção na tua casa.
E eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Fala para Jesus como Zaqueu passa a noite na minha casa. Olha a palavra de Jesus que disse: Senhor, Tu és o pão da vida, eu quero alimento dentro da minha casa. Senhor, Tu és a água, Tu és a fonte da água viva, e eu quero água para derramar dentro da minha casa. Senhor, Tu és a luz, e eu quero esta luz dentro da minha casa. Aleluia. Fecha a porta e viva a unção, e viva o milagre da abundância dentro da tua casa, porque é isso que Deus quer na nossa vida. Porta fechada, com Jesus lá dentro, é bênção de Deus, é milagre acontecendo dentro de casa. Você pode adorar e exaltar o nome de Jesus? Você quer vir aqui rapidinho para mim orar por você? Passa lá em casa, Aleluia.